Coisa linda, né? Igreja cheia de homens preciosos, valorosos. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, a tua família. Amém, gente? Uma alegria, né? Estamos aqui juntos. Primeiro recebendo uma palavra, um alimento espiritual. E logo em seguida vamos ter um tempo de comunhão, alimentação. Desde já queremos agradecer, né, o empenho do seu Renato e do Lu, que está ali. Nós fizemos uma cozinha improvisada, né, ali na lateral da igreja. Vamos dar uma salva de palmas para essa turminha preciosa. Estão desde as 6 horas da tarde aqui, gente. Junto eles aqui, preparando o alimento com muito carinho, com muito amor. Então, queremos agradecer de todo o coração, Lu e Renato, por todo esse empenho. Que Deus os abençoe com muita saúde, força, vigor e prosperidade da parte do Senhor. Amém? Então nós vamos abrir juntos, estaremos projetando também Atos 13, 22. Atos 13, 22, um versículo só, e baseado nesse versículo, nós vamos meditar juntos aqui, como homens, segundo o coração de Deus. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Homens segundo o coração de Deus. Homens segundo o coração de Deus. Quem quer ser um homem aí, segundo o coração de Deus? Homens nós já somos, né? Mas segundo o coração de Deus, esse é o desafio de Deus para cada um de nós, tá bom? Então, Atos 13, 22 diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Ó, só o finalzinho do versículo, tá? Desde o começo do 22. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse. Eu só peguei o finalzinho. Vamos falar junto? Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Principalmente a parte B do versículo. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, é o nosso destaque hoje nessa ministração. Então o nosso tema é homem segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? Como é que nós podemos fazer a vontade de Deus nos nossos lares, na nossa casa, no nosso dia a dia, batalhando pela nossa família, trabalhando, sejam pais, sejam filhos, sejam homens na sociedade? Como é que nós podemos ser homens segundo o coração de Deus? Primeiramente, querido, eu quero te ensinar o que não é um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes a gente cria uma imagem de um homem segundo o coração de Deus como se ele fosse um super-homem, né? Um Superman. E não é. Você vai ver que Davi, se você estudar a vida de Davi, Davi teve falhas, Davi falhou, Davi sofreu as consequências dos seus erros e falhas. Mas ao final da sua vida, ele foi encontrado como um homem segundo o coração de Deus. Eu e você não é diferente. Nós não somos perfeitos, não somos super-homens. Nós somos apenas humanos, de carne e osso, vasos de barro. O importante, querido, é o tesouro de Deus, que é o Espírito Santo, está dentro de nós, operando no nosso coração. Então nós queremos destruir alguns equívocos quando nós falamos desse tema que podem permear o seu coração. Então, o que não é um homem segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, não é um homem perfeito. Não é um homem perfeito. O único homem perfeito que já pisou nessa terra, quem é, gente? Jesus. Só ele é perfeito. Só ele alcançou a perfeição, não cometeu pecado. Mas Davi sim cometeu pecados, até aprontou, né? Matou um homem, teve um caso de adultério. Mas o que é tremendo da vida de Davi é que ele se arrependeu dos seus pecados. Ele mudou a sua postura, a sua atitude, e Davi se alinhou novamente com Deus, tomou uma direção correta. Diferente de Saul. Eu vou contrastar todo o tempo a vida de Davi com a vida de Saul. Saul, o rei anterior a Davi, já foi diferente. Ele fazia uma obediência seletiva. Só obedecia a Deus quando lhe convinha. Já Davi não. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele não tinha
uma obediência seletiva, mas ele era obediente ao Senhor, mesmo sendo falho, mesmo tendo pisado na bola errado, ele andava na direção certa, ele buscava a presença de Deus. Segunda característica é que ele não era um super-herói. Então, um homem segundo o coração de Deus não é um super-herói espiritual. Davi tinha fraquezas também. A Bíblia fala dos seus medos, a Bíblia fala de um momento de angústia, de depressão, de falhas familiares. Davi teve as suas falhas, assim como eu, assim como você. Ele não era um super-homem espiritual. E também um homem segundo o coração de Deus não é definido apenas por triunfos externos, né? Triunfos lá fora. Não, querido. O maior triunfo que nós podemos ter é o triunfo no nosso coração. Deus é aquele que enxerga o nosso coração. Deus vê o teu e o meu coração, não apenas as aparências, mas Deus está olhando dentro de você como é que está o seu coração. E Davi, graças a Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus. Amém? Então, o que não é um homem segundo o coração de Deus? Não é um homem perfeito, a não ser Jesus, é claro. Não é um super-herói espiritual, Davi não foi isso, nem eu e você. E não é definido por triunfos externos. E Davi teve muitos triunfos externos, venceu todas as batalhas contra gigante, né, o gigante Golias, as nações ali ao redor. O tempo todo Davi teve muitos triunfos externos. Mas o que Deus está vendo não é apenas a vitória lá fora da tua vida. Deus está vendo o teu coração, não as aparências, mas a sua essência. Então, segundo lugar, gente, que eu quero te ensinar aqui. Quais são as marcas essenciais de um homem segundo o coração de Deus? Fala comigo, as marcas de um homem segundo o coração de Deus. Quais são essas marcas? Primeira, gente, primeira marca fundamental que vai dar todas as outras marcas e virtudes no seu coração. É alguém que tem relacionamento com Deus. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua vida com Deus? Você tem lido a Bíblia, você tem orado, você tem buscado a Deus, pelo menos uma vez por semana, na sua comunidade, na sua igreja, nessa localidade. Um homem, segundo o coração de Deus, se relaciona com Deus, tem intimidade com Deus, prioriza o Senhor na sua vida, tem paixão pela presença de Deus. Eu acho lindo o Salmo 27, versículo 4. Davi diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e assim o farei, habitar na casa do Senhor. Davi desejava habitar na casa do Senhor. Segunda característica desse relacionamento com Deus é uma dependência de Deus diante das adversidades. Quando você está passando por um problema, uma crise, uma adversidade, uma tribulação, de quem você depende? Quem é que você busca ajuda, gente? Davi buscava a sua força no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo mais Ele o fará, diz o Salmo 37:5, escrito por Davi. Davi aprendeu a depender de Deus. Mesmo quando ele se sentia no chão, ele se agarrava no Senhor. E Deus o levantava porque ele tinha um relacionamento com Deus. Como é que está a tua aliança com Deus? Como é que está a tua aliança com o Senhor? Outra característica de Davi é caráter. Fala comigo, caráter. Um homem segundo o coração de Deus é um homem de caráter. Claro que Davi falhou, nós já falamos, né? Pisou na bola lá, matou um homem inocente. Ele teve as suas falhas, mas no seu dia a dia, na maior parte do tempo da sua vida, ele era um homem de integridade. Dizem os especialistas, querido, que Davi chegou a impactar mais de 2.500 líderes. Ou seja, ele formou ao longo de 40 anos de ministério mais de 2.500 líderes que estiveram ao seu redor, grandes guerreiros, grandes estadistas, grandes pessoas que o auxiliaram no seu reino. Por quê? Porque Davi era um homem de palavra, Davi era um homem de caráter, Davi era um homem que tinha integridade mesmo quando ninguém estava vendo. E assim nós também devemos ser, querido, responsabilidade com o pequeno, com o grande, fidelidade em todo tempo, em todo lugar, com as pessoas que Deus tem confiado nas nossas mãos. Davi também tinha respeito à autoridade de Deus. Nós temos um lance onde Davi poderia ter matado Saul, seu arqui-inimigo.
Era o seu sogro que se transformou seu arqui-inimigo. Mas Davi temia o Senhor, ele respeitava a autoridade divina que estava sobre Saul. E ele chega a dizer, lá em 1 Samuel 24:6, não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Ele não se levantava contra aqueles que Deus havia escolhido, contra aqueles que mesmo depois de ter falhado e Deus retirado a sua graça, ele o respeitava como líder espiritual. Então, integridade é fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Vamos falar junto? Integridade é fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Tem até um livro muito bom, quero indicar para você, do Bill Hybels, chamado Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Quem é você? O que você faz quando ninguém está olhando, querido? E é nessa hora que a gente precisa cuidar, para não cair nas ciladas do inimigo. Respeite a autoridade de Deus e respeite a autoridade de pessoas de Deus. Integridade é fazer o certo quando ninguém está vendo. Então, vemos várias atitudes de Davi em comparação com Saul. Por exemplo, quando ele sofreu injustiça, como é que Davi se posicionava? Ele esperava em Deus. Já Saul, um contraste a Davi, um contraponto, exigia vingança e queria vingança. Quando Davi, por exemplo, estava passando caiu em pecado, como é que ele se portava, gente? Com arrependimento, com quebrantamento diante do Senhor. Já Saul, por outro lado, dava desculpa esfarrapada, sempre se justificava. Davi, numa situação de vitória, como é que ele se portava? Sempre com humildade, reconhecendo que quem dava aquela vitória para ele era o Senhor. O segredo do teu sucesso, o segredo da tua vitória financeira, familiar, emocional, seja onde for, é o Senhor, gente. E sempre que nós alcançarmos alguma vitória, alguma vida abençoada, próspera, sucesso, seja o que for, tenha humildade e reconheça que a fonte de toda bênção é o Senhor. Era assim que Davi agia. Já Saul não. Saul era cheio de si, orgulhoso, prepotente, soberbo. Então nós vemos esses contrastes entre Davi e Saul. Davi era um homem de relacionamento com Deus, mas Davi também era um homem de caráter. Davi também era um homem de atitude correta em meio à crise. E é no meio da crise, gente, que a nossa alma passará por um termômetro do céu. Como é que está o teu coração quando você passa por uma crise, uma dificuldade? Como é que você reage, gente? Você sabia que os nossos comportamentos podem ser dissimulados, falseados, mas as nossas reações revelam aquilo que nós somos. Fala comigo, comportamentos podem ser falsificados, mas as nossas reações revelam o nosso coração. Como é que você reage com a tua esposa? Como é que você reage com os teus filhos? Como é que você reage com os teus funcionários, com as pessoas lá fora, no ambiente de trabalho? Como é que você reage, gente? As tuas reações revelam mais do que os teus comportamentos. É claro que o comportamento, sim, influencia a nossa vida, influencia a imagem que as pessoas têm de nós, mas as nossas reações revelam muito mais o estado do nosso coração. Outra coisa que surge, o terceiro pontinho que eu quero trazer para vocês, qual é o processo de formação de Deus na nossa vida? Como é que Deus molda homens segundo o coração de Deus? Em primeiro lugar, através da solidão do deserto, gente. Sim, às vezes no anonimato ali, onde ninguém está vendo, Deus está nos formando. Deus treina os seus líderes no silêncio. Deus treina os seus homens forjados na bigorna, nos desertos da vida, nas lutas, nas dificuldades, nos problemas. Deus está nos treinando na solidão do deserto. Segundo lugar, através de provas de integridade. Deus está provando o nosso coração todo tempo, em todo lugar. Deus não usa métodos padronizados, Ele usa circunstâncias e situações para trabalhar no nosso interior. E Deus também nos disciplina após as falhas. Ou seja, todo pecado traz consequências na nossa vida.
Vamos falar junto? Todo pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas a colheita do pecado é coletiva. Celo, abre lá, o Michel está lá na porta, tá? Então lembre-se disso. Às vezes você produz um pecado, faz uma coisa errada, e você pensa que ninguém viu. Deus viu, você viu, os anjos viram, o diabo e os demônios viram, e às vezes até outras pessoas viram. E você não se percebeu. Então quem é você quando ninguém está olhando, querido? É muito importante a gente pensar sobre isso. Será que você tem vigiado as suas fraquezas? Uma fraqueza vigiada se transforma em força. Agora, quando você acha que é forte e não vigia, aquela força não vigiada se transforma numa fraqueza. Será que você é fraco ou você é forte no Senhor? Então, Deus nos disciplina após as falhas. Todo pecado é de ordem pessoal e intransferível. Você não pode transferir para a tua mulher o pecado que é teu. Você não pode transferir para os seus filhos uma falha que é sua. Todo pecado é de ordem pessoal e intransferível. Você não consegue transferir para os outros. Mas a colheita do pecado não só você carrega, como também todas as pessoas que estão ao seu redor sofrem com você. Por isso o pecado é uma coisa tão séria, gente. Porque não abala só nós, abala todas as pessoas que estão ao nosso redor. Todas as pessoas são aflitas. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando um homem toma uma decisão financeira errada, quem é responsável dessa falha? Aquele homem, sim ou não? Ele é responsável diante de Deus, diante da sociedade, diante da sua família. Mas quem colhe aquela decisão amarga que ele tomou? Toda a família, gente. Às vezes os pais passam por aquela situação vergonhosa, a esposa também vai fazer uma compra, de repente está bloqueado ali o cartão. Toda aquela situação, os filhos às vezes têm que cortar da escola, né? Porque tomou uma decisão errada, destrambelhada, não consultou a esposa, não consultou conselheiros, não buscou a direção de Deus para a sua vida, tomou uma decisão equivocada, o erro é seu, mas a consequência daquele erro e daquela falha vem para toda a família. Sim ou não? Um homem que pula a cerca pronta, abandona a sua esposa e deixa os seus filhos, o seu lar e a sua família, pensa que lá no colo da amante vai dar tudo certo, ali eu vou ser feliz, mas se esquece que envergonhou os seus pais, arrebentou com o coração da sua esposa e está estragando o futuro dos seus filhos, queridos. Que às vezes vão sofrer sequelas terríveis na sua vida pelo erro destrambelhado, descabeçado de um homem, de um pai. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Amém? Vamos falar junto? Uma fraqueza vigiada se transforma em força. Uma força não vigiada se torna fraqueza. Foi o que aconteceu com Davi. Um momento onde ele não vigiou, aquela fraqueza dele, que era um problema com mulher, não vigiada, se transformou na fraqueza dele e trouxe consequências terríveis para a vida de Davi. Deus é um Deus que corrige, Deus é um Deus que disciplina após as falhas. Todo pecado terá consequências, isso deve gerar temor no nosso coração, mas Deus não rejeita um coração quebrantado. Por isso se arrependa se você está fazendo alguma coisa errada que afeta não somente você, a tua família, o teu relacionamento com Deus. Deus está disposto a te perdoar, a graça de Deus pode te alcançar. Mas Deus precisa encontrar em nós um coração quebrantado, humilhado, na presença do Senhor e um desejo de mudança, uma atitude de mudança no nosso coração. Infelizmente, nós sabemos que os desafios contemporâneos com relação à masculinidade, a ser homem, são grandes. Estamos passando por uma crise de masculinidade. Sim ou não, gente? Fala comigo, homem está em extinção, gente. Sim ou não, irmãos? Cada vez mais. Cada vez mais o homem está em extinção. Por isso nós precisamos valorizar o nosso passe.
Sim ou não? Sim. Precisamos ser homens de valor, homens dignos, homens que tragam orgulho para os seus filhos, homens que trazem orgulho no coração do seu cônjuge, da sua esposa, dos seus pais. Estamos passando por uma crise de masculinidade como nunca. A redução do homem dentro dos papéis sociais. Sim, falsos modelos também têm se achegado a nós. Quem é um modelo de homem para o seu filho, gente? Será que é aquele ídolo que veste aquelas roupas extravagantes, esquisitas, às vezes até meio afeminadas, afloradas? Quem é um modelo de masculinidade para o seu filho? Cuidado com falsos modelos, com líderes midiáticos. Precisamos ser referências para outros homens do que é ser um homem de Deus, do que é ser um homem segundo o coração de Deus. Deus não procura celebridades, mas procura homens servos, homens totalmente entregues ao Senhor. Então, cuidado com falsos modelos. E hoje nós vemos dentro dessa crise contemporânea também a ausência paterna, gente. E Davi, infelizmente, foi muito falho com isso também. Ele foi consertando ao longo da sua vida e, graças a Deus, terminou bem. Mas do início do percurso e até o meio ali, mais ou menos, ele falhou gravemente como pai. Davi foi um pai falho. Adonias nunca foi contrariado, diz a palavra de Deus. Teve um filho que se levantou contra ele, fez um motim terrível. Teve uma filha que foi estuprada, gente, dentro do seio da sua família. Mas graças a Deus, Deus foi restaurando todas as coisas, Deus foi renovando o coração de Davi. E no final da sua vida, à luz das Escrituras, nós sabemos que Davi conseguiu terminar bem. Talvez você está aqui, você falhou também como pai. Eu já falhei como pai, gente. Eu já fui uma vergonha como pai no início da criação dos meus filhos. E graças a Deus, Deus deu sabedoria à minha esposa, que foi me ajudando. Eu tive uma excelente referência de pai. Mas na hora H, quando foi a minha vez de ser pai, eu falei muito no início, troquei muitas vezes a minha família pela igreja, pelos irmãos, deixei eles em segundo plano e quase perdi a minha esposa e o coração dos meus filhos, gente. Mas graças a Deus eu caí em mim. Deus usou com muita sabedoria a minha esposa. Deus usou outros homens de Deus para puxar minha orelha. E graças a Deus consegui contornar a situação. E assim como Davi, eu quero terminar bem a minha vida em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui querem ser homens segundo o coração de Deus? Homens segundo o coração de Deus, assim como Davi, falham. Não são super-heróis, não são pessoas perfeitas, não. A ausência paterna tem acontecido demais. E não faça isso. Seja um bom pai, seja um bom marido, seja um bom filho para os seus pais. Como é que a gente pode construir uma geração alinhada com Deus? Em primeiro lugar, gente, tendo prioridades na nossa vida. E as nossas prioridades precisam ser o reino de Deus e a sua justiça. Existem prioridades que não são negociáveis, como, por exemplo, uma vida de oração. Você tem orado pelos teus filhos, você tem orado pelos seus negócios, você tem orado pelo seu casamento, você tem orado pela sua igreja. Homem de Deus precisa ter vida de oração. Nós temos os salmos aqui de Davi, que eram orações de Davi. Nós temos Daniel, que orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Nós temos Esdras, que ensinava a palavra para todo o povo de Israel. E assim todo homem precisa ter a capacidade de ensinar a palavra de Deus para o seu cônjuge, que é a sua esposa, para os seus filhos e para todo aquele que pedir diante de nós a nossa fé. Qual é a nossa fé? O que é ser um cristão? Será que você tem essa habilidade? Será que você tem fidelidade doutrinária? Será que você tem guardado o teu coração e a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra Deus? Também precisamos ser líderes servos, cuidar da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, cuidar dos vulneráveis, assim como Davi acolheu Mefibosete, afilhado, um dos filhos ali de Jonathan. Mesmo ele sendo um aleijado, uma pessoa marginalizada pela sociedade, Davi pegou Mefibosete e colocou na sua mesa, gente. Cuidou dos vulneráveis, cuidou dos mais frágeis.
Também precisamos, queridos, de mentoria intencional, precisamos ser cuidados. Esse papo de que homem não chora, gente, isso não existe, tá? Homem chora sim. Chora na presença de Deus. Chora no ombro de um amigo de verdade. Quem é seu amigo de verdade, gente? Para quem você abre o seu coração? Você abre o teu coração no boteco, tomando um monte de gelada, enchendo a cara, embriagado, ou no colo de uma prostituta? Ou você tem aberto o teu coração para um amigo de verdade, para o seu pastor, para um líder espiritual, para alguém que é maduro, para alguém que realmente pode te aconselhar de verdade, te tirar daquela fossa, te tirar daquela situação emocional complicada? Nós precisamos de discipulado. Homens segundo o coração de Deus reproduzem o seu caráter na vida de outras pessoas. Homens segundo o coração de Deus têm resiliência espiritual, não desistem, não abandonam as suas esposas, não abandonam os seus filhos, não abandonam a sua família. Homens segundo o coração de Deus têm o perdão como estilo de vida. E homens segundo o coração de Deus são restaurados após a queda. Vamos falar junto? Restaurados após a queda. Infelizmente nós somos pecadores, às vezes nós vamos tropeçar, assim como Davi, como eu mencionei. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos tropeçar, nós vamos pecar. Mas como é que é você diante do pecado? Você vai continuar prostrado, caído, sendo escravo do pecado, do inimigo, manipulado pelo diabo e os demônios, por esse mundo sem Deus? Ou você vai se levantar em Deus e vai falar: Senhor, eu pequei, eu errei, como Davi, quebrantado, humilhado, assumindo as consequências do seu pecado, e vai buscar a presença de Deus como Davi, com um coração quebrantado e humilhado diante do Senhor. Fala comigo: restauração após uma queda. Deus está disposto a te perdoar. Deus está disposto a te restaurar. Deus está disposto a te libertar de tudo aquilo que te aprisiona. Sacrifícios espirituais, Deus não despreza. Um espírito quebrantado, ali Deus habita. Então, para nós finalizarmos, querido, qual é o chamado urgente para que eu e você nos tornemos homens segundo o coração de Deus? Quem aqui quer ser um homem segundo o coração de Deus? Levanta as duas mãos para os céus e fala: Senhor, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, eu profetizo que o meu coração será totalmente teu. Então, qual é o chamado urgente para os homens, para a sociedade, para a masculinidade nos dias de hoje? É sermos segundo o coração de Deus. Não é sobre perfeição, mas direção. E a nossa direção é Cristo, é o Senhor. É ter a vida navegando no porto da vontade de Deus. É examinarmos o nosso coração e orarmos ao Senhor: sonda-me, Senhor. É abraçarmos a disciplina, a correção de Deus e saber que Deus nos trata como filho, porque Ele nos ama. É assumirmos o nosso papel, assumindo o nosso sacerdócio nas nossas casas, na sociedade, sendo profetas, sendo pais, sendo mentores, sendo discipulados e discipuladores, fazendo a vontade de Deus. A igreja precisa menos de superestrelas. A igreja precisa e a sociedade precisa mais de homens de joelhos dobrados, de Bíblia aberta e de caráter inabalável. Amém? Será que você quer ser esse tipo de homem? Eu quero. E se você quiser ser, coloque-se de pé na presença do Senhor. Eu quero orar por você, quero orar pelo alimento, e logo em seguida nós estaremos participando desse momento maravilhoso, esse jantar de comunhão. Não come e vai embora, não seja carapanã, né? Mosquito. Carapanã é no norte lá. Mosquito só come e vai embora. Não faça isso. Fique aqui, tenha um tempo de comunhão, bate papo, converse com pessoas. Um dos objetivos desse nosso tempo juntos aqui, além de recebermos uma palavra especial, e você foi abençoado, querido. Amém? Você vai guardar essa palavra no teu coração? Você deseja ser um homem segundo o coração de Deus? Fique junto, jante,
bate um papo, faça novos amigos. Esse é um dos propósitos dessa noite, desse encontro de homens nesse lugar. Então, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração junto comigo. Eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Pai, tão maravilhosa, que ensina através da vida de Davi que nós podemos ser homens segundo o teu coração, não homens perfeitos, não super-homens, homens falhos, ó Deus, imperfeitos na mão de um Deus que é perfeito, na mão de um Deus que transforma corações. Senhor, nos levanta como homens valorosos, homens de dignidade, homens de integridade, homens de palavra, homens que tragam alegria ao coração dos seus pais, ao coração das suas esposas, ao coração dos seus filhos, homens que sejam uma bênção nessa sociedade, homens que façam a diferença na sua geração, assim como Davi fez, Pai. Senhor, nós queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Senhor, nós queremos cada dia mais, ó Deus, ser transformados pelo teu poder e pela tua graça bendita. Espírito Santo de Deus, gera as mudanças necessárias em cada coração, em cada casa, em cada família. Às vezes muitos chegaram aqui abatidos, envergonhados, com o seu pecado, com as suas falhas, ó Deus. Muitas vezes não tem a liderança na sua casa, entregaram o bastão do sacerdócio na mão das suas esposas, que muitas vezes estão sobrecarregadas, ó Deus, com muitas tarefas. Senhor, tira toda a omissão do nosso coração. Queremos nos posicionar em Deus, queremos fazer a diferença na nossa geração, queremos ser uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Gera quebrantamento, humildade, reconhecimento de erros e falhas, mudanças radicais na nossa vida. Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração. Senhor, abençoe os alimentos que serão ingeridos agora, manifesta a tua graça sobre nós, que tenhamos um tempo de comunhão, de bênção, de unção, de graça e de glória nesse lugar. Senhor, abençoe esta igreja, seja uma igreja não apenas de mulheres fortes, mas de homens fortes, homens da rocha, em nome de Jesus. Nós te pedimos isso de todo o coração, se conosco, nos abençoa, que na próxima vez possamos trazer um amigo, um companheiro, um colega, outra pessoa para ouvir uma palavra como essa e ser tocado e abençoado pelo teu poder também. Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, abençoe esses alimentos, abençoe cada coração, cada família representada, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? Tu és tudo que eu mais quero. Vamos só cantar uma canção, logo em seguida nós vamos servir. O meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me derrama com tua glória e poder. Tua majestade é real.
tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me ama com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo Amém. que eu mais quero é te ver. Glória a Deus. Pode formar as duas filas ali, se servir, fica à vontade. Jesus. Pega um prato, talheres, guardanapo, tá tudo ali, gente. Pode ficar à vontade, se servir. Deus abençoe. Amém? Dá um abraço nessa pessoa linda, maravilhosa, está perto de você. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. Lembre-se, não seja um mosquito, comer e vai embora. Não. Fique aqui conosco, um tempo de graça, de bênção de Deus. Tá bom? Uma saladinha, um macarrão caprichado com frango desossado. Vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Pode ali formar as filas, fique à vontade, tá bom? Celo, pega os refrigerantes, estão no chão, tá?